fortemente autobiográfico. Um jovem americano é o primeiro de 3 livros do autor que contam uma fase um tanto dark em sua vida, que foi no final da infância, a adolescência e o início da vida adulta, quando se descobriu homossexual e não sabia como lidar com isso. No livro, nós conhecemos um garoto de 15 anos que não é identificado, mas evoca claramente as memórias de Edmund White. Ele é filho de pais separados, acompanhou a separação, não se dá bem com a irmã, tem um fascínio muito grande pela figura paterna e um pouco de desprezo pela mãe. Enquanto o pai lida muito bem com toda a situação, arranjou uma nova mulher e tudo mais, a mãe dele se consola bebendo e encontrando amantes que não são bons o suficiente para ela. O garoto cresce em um lar destruído, mas tem de certa forma muita maturidade para lidar com isso. O dilema dele é maior. Ele sente atração por outros garotos, já chegou inclusive até mesmo a pagar um prostituto e a sair com outros garotos, mas não acha que isso é correto. O livro começa criando um panorama sobre a vida dele, sobre o que ele passou. Ele mostra aonde é que ele chegou ali, aos 15 anos. Se eu não me engano, começa a narrar passagens desde quando ele tinha 7 anos. E vai discorrendo até chegar no ponto crítico. E em meio a isso ele vai para o internato como uma forma de ficar mais próximo de outros garotos e aflorar a masculinidade dele, passa a frequentar terapia e se apaixona milhares de vezes ao longo do livro. Não apenas por rapazes, mas também por garotas, com a diferença de que com as garotas ele nunca se apaixonou da forma sexual, é apenas um quê de admiração. Ele tem essa necessidade, ele fantasia claramente sobre um romance que vai chegar e salvá-lo e levá-lo para longe. Ele chega a mencionar isso em diversas passagens do livro, onde suas influências no quesito romântico homossexual é a relação entre o poeta Arthur Rimbaud e Paul Verlaine. E, inclusive, eu descobri que o autor tem uma biografia do Rimbaud no currículo e eu quero ler bastante. Aos 15 anos, o protagonista se mostra cínico, manipulador e muito inteligente. Ele trata deboche como se fosse seu sobrenome. Indiretamente se acha melhor que tudo e todos e é um clássico adolescente mimado de família abastada. Não sei se eu mencionei isso, mas ele é rico. E isso faz com que ele haja de forma muitas vezes prepotente. O livro é metódico e explícito e bastante maçante, de certa forma, o que não tira em nenhum grau a qualidade da obra. Rico em descrições, prolixo em sua escrita, Edmund White passou aqui mensagem correta. Edmund passou aqui uma mensagem a ser captada, uma mensagem a ser discernida com atenção. Aqui ele traça um panorama de como era ser gay na época em que ele era jovem. E, sendo sincero, me admirou bastante o autor pela sagacidade, pela forma explícita como ele joga algumas coisas no texto. Ele não tem nenhum pudor em falar de certos assuntos que até hoje são de certa forma tabus. Demorei um pouco para ler esse livro, porque, como eu já falei, a linguagem dele é um pouco mais prolixa, a edição também tem páginas, uma diagramação bem michuruca, e isso me fez demorar um pouco para ler, mas tirando o fato do livro alternar entre situações muito interessantes e outras muito pífias, é muito bom.
Outro adendo que eu tenho que fazer é as descrições exageradas. Não são nada que vá quebrar a magia do livro e longe de mim querer criticar o talento do autor. Mas o que parece às vezes é que ele perde um pouco o fio da meada e começa a devanear sobre a vida das pessoas. Entenda, o protagonista desse livro é completamente solitário. Até dado momento, ele não tem nenhum amigo. Ele passa os dias trancado no quarto de hotel ou numa livraria que ele vai depois da aula. E o passatempo dele é observar a vendedora da livraria, por exemplo, ou um casal de professores e traçar toda uma análise psicológica e baseada em tudo que ele observou sobre a pessoa. Então ele começa a falar de um personagem coadjuvante específico e vai falar dele por páginas e páginas até você entender ou pelo menos pegar uma base da importância que esse personagem teve na vida do autor. Eu não sei até que parte desse livro ele foi fiel à sua infância, não sei até que parte ele romantizou, como todo bom escritor, mas eu sei que Um Jovem Americano é uma leitura excelente. Não posso recomendar para todas as pessoas, público sensível, mas é uma obra que realmente merece atenção e que faz pensar e entender um pouco de um contexto de outra época. Quero ler os outros dois livros que tratam sobre o assunto da descoberta da sexualidade do autor e muito provavelmente vou ler outros livros dele. Como deu para perceber, é um livro marcante, de certa forma. E eu falo isso pela quantidade de coisas que eu marquei aqui. Os últimos dois livros que eu li eu não cheguei a marcar nada, mas esse já é um avanço. E isso se deve à identificação gritante que eu tive com algumas passagens desse livro, até mesmo com o personagem principal, por mais que eu não queira assumir isso, mas esteja falando. Uma coisa que eu percebi nesse livro, eu não sei se foi proposital, provavelmente não, e eu tô só variando um pouco, que as primeiras 20 a 30 páginas começam com uma pegada extremamente ágil, extremamente decidida a mostrar uma faceta do personagem principal, enquanto o resto do livro é completamente diferente. Enquanto no começo o protagonista é ágil, decidido, direto, ele perde um pouco dessa magia com o decorrer do livro. Ele mostra muito mais vulnerabilidade. Ele mostra a que ele veio, ele mostra que ele é humano. O livro começa com um episódio do verão com o pai e depois volta do começo a retalhos da infância dele, do divórcio dos pais até o momento em que ele entrou num internato, pouco antes dessas férias que são narradas no começo. E depois o final do livro já passa para a época pós férias. Eu achei essa construção bem envolvente, porque devido ao começo do livro ser muito diferente, uma pessoa que começar a ler pode pegar uma imagem errada e querer ler exatamente por causa disso. Porque, sério, as primeiras cenas desse livro aqui são muito boas, são tipo, uou, sério, é isso que colocou a definição metódico e explícito nas minhas anotações. Então, eu acho que você deveria dar uma chance a esse livro. Eu não encontrei tanto reconhecimento assim por ele na internet, eu fiquei chocado. É muito bom, eu recomendo e é isso aí. Valeu!